Eu gostaria de ouvir a sua explicação. Que sionistas negociaram com Hitler para mandar os judeus para Israel. Esse se chama Acordo da Transferência. E aí só os judeus mais ricos que saíram da Alemanha, dando uma parte dos seus pertences para Hitler, para ir para Israel. Não foram todos para lá. Aí isso já não procede, os judeus ricos. Isso não é verdade. O Acordo da Transferência a Alemanha nazista passou a ter embargos econômicos fortes depois de 1933, antes da Segunda Guerra Mundial começar. E os judeus que já estavam na região da Palestina já viam e viram problemas acontecendo. A questão é que quando o Partido Nazista ganha na Alemanha, muitos judeus falam, isso aqui não vai acabar bem. E começam a ir embora. Naquela época dava para ir embora. Existe uma onda de imigração e depois para. Porque muitos judeus falam, não, imagina, não vai acontecer nada, não vai dar nada. Muitos, inclusive, com dinheiro ficaram, porque tinham dinheiro e falavam, eu tenho fábrica, eu tenho loja, eu tenho acesso, eu tenho contatos, eu tenho prestígio, nada vai acontecer com a gente. Então muitos ficaram com dinheiro, inclusive. E aí as coisas começaram a ficar cada vez mais graves. Já se entendia que ia acontecer alguma coisa. Existia um acordo onde pessoas que estavam lá no pré-Estado de Israel e precisavam comprar insumos e eles viam o que estava acontecendo, e existia um movimento na Alemanha naquela época, não de assassinar os judeus, mas de expulsar os judeus. De expulsar os judeus. O Holocausto foi um processo. Foi um processo. Não foi... No começo, já não era o plano da câmara de gás, não estava no começo. Ele foi lá na década de 41, 42, a solução final. Neste momento, onde existia esse dilema, os judeus na região de Israel, no pré-estado, falaram, vamos fazer um acordo para eles deixarem os judeus embora. Eles estavam querendo salvar os seus irmãos. E os alemães falaram, ok, a gente vai deixar seus judeus irem embora se vocês pagarem e comprarem produtos alemães, porque a gente não consegue vender para ninguém. O que você vai fazer? Você vai falar não? Estavam sofrendo embargos. Esse assunto é um assunto assim, as pessoas estão pegando algo que foi feito pelos judeus para tentar salvar os seus irmãos de um extermínio possível e transformam isso em, olha só o absurdo. Eu não estou falando que isso é ofensível, isso é maléfico, é maquiavélico pensar isso. Os judeus foram e fizeram um acordo com Hitler, como tentando, de uma certa forma, atribuir algum tipo de conluio dos nazistas com os sionistas. Ou seja, os sionistas são tão maus, mas tão maus, mas tão maus, que eles fizeram um acordo com a Alemanha nazista. Isso é uma falsificação da história. É doentio, né? É uma falsificação da história. É a mesma coisa agora que a gente fala assim, tem gente que fala que as políticas públicas que Israel tem em prol das comunidades LGBTs são, na verdade, uma máscara para esconderem os seus crimes. Eles chamam isso de pinkwash. Que nem brainwash, pinkwash. Então, todas as políticas de... Você ter... eu sei, a liberdade. Liberdade de LGBT, você tem a parada gay em Tel Aviv, que é uma das maiores da Ásia, etc, etc. O que quer dizer em outras palavras? Que quer dizer que se você tem algo que é bom, os judeus são tão... Eles falam assim, os judeus são tão ruins que até quando eles fazem uma coisa boa, deve ser por um motivo ruim. Cara, se isso não é um protocolo de uma teoria da conspiração, eu não sei o que é. Isso é ultra antissemita. E 2, é homofóbico quando você fala pinkwash. Porque significa que se você é da comunidade LGBT e você apoia e você eventualmente de uma certa forma enaltece os direitos que existem LGBTs em Israel e não tem nenhum outro país do Oriente Médio tem esses direitos, significa que você foi brainwash. Então significa que se você é da comunidade LGBT e você apoia e você, de uma certa forma, endossa essas virtudes que o governo de Israel fez nos últimos 40 anos em prol da comunidade LGBT, você não é inteligente o suficiente para distinguir o que é verdade e o que foi lavagem cerebral. Isso é homofóbico. É homofóbico. Sim, isso. Sim.
Você não o fato de você ser dessa comunidade, você não tem o direito de chegar não ter discernimento entre certo e errado. Isso é homofóbico e antissemita. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. Tem um livro que está escrito The Transfer Agreement. Leia um livro que vocês vão entender exatamente o que aconteceu. Qual foi o dilema que os judeus que estavam fora da Europa viram e o que eles puderam fazer para salvar os seus irmãos de um possível extermínio. E salvaram muitos. Outros não conseguiram. Porque quando chegou a 39, ninguém mais podia sair. Eles tentaram salvar todos nessa época. Pois é. E só quem acreditou neles que foi salvo, então. Tem gente que foi pra lá, tem gente que veio pro Brasil, tem gente que foi pros Estados Unidos. Sim. Né? Sim.